Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Hoje vamos iniciar a análise do livro da professora Elaine Spegel. Já vai deixando seu like, sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, nos sigam nas redes sociais e bons estudos. O Evangelho de Marcos e a Guerra Judaica. No ano de 66 d.C., uma rebelião contra os romanos explodiu entre os judeus da Palestina, soldados judeus recrutados de início no campo pelos líderes da revolta, e eles lutaram com quaisquer armas que puderam encontrar. Quando a revolta chegou às cidades, grandes e pequenas, a população judaica dividiu-se, alguns se recusaram a lutar em Jerusalém, o partido sacerdotal e seus aliados urbanos tentaram manter a paz em Roma. Entre os que aderiram à revolta, muitos estavam convencidos de que tinham Deus a seu lado e estavam todos apaixonadamente decididos a libertar suas terras do domínio estrangeiro. 3 anos após o início da guerra, o futuro imperador o Vespasiano e seu filho, o futuro imperador também Tito, marcharam contra Jerusalém à testa de nada menos do que 60 mil infantes e cavalarianos bem treinados e equipados e sitiaram a cidade. Cerca de 20 anos depois, o historiador judaico Joseph ben Matias, que servira como governador da Galileia antes de aderir à guerra contra Roma, escreveu um relato sobre o que classificava como não apenas a maior guerra de nosso tempo, mas uma das maiores de todas as guerras documentadas. Joseph é a única fonte remanescente para termos acesso a esses fatos. Outros relatos, porventura escritos sobre a guerra, desapareceram. E, embora seja um historiador competente, Joseph é também sectário. Nascido no seio de uma rica família sacerdotal, de linhagem real, ele viajou a Roma aos 26 anos de idade, 2 anos antes da eclosão da guerra, a fim de pleitear junto ao imperador Nero a liberdade de vários sacerdotes judeus então detidos. A riqueza e o período militar de Roma impressionaram o jovem, que conseguiu um encontro com um dos principais de Nero, que a propósito era um judeu, e através dele com a mulher do imperador, Pompeia, que concordou em ajudá-lo em sua missão. Joseph, então, voltou à Palestina, na terra natal, diz ele em sua autobiografia. Descobri que movimentos revolucionários já haviam começado e havia grande agitação entre a perspectiva de uma guerra contra Roma. Em consequência, tentei deter os que pregavam a sedição, insistindo com eles para que considerassem bem aqueles com quem estavam lutando, e que lembrasse que eram inferiores a eles não só em perícia militar, mas em boa sorte. Embora seria e insistentemente procurasse dissuadi-los da intenção, prevendo que os resultados seriam desastrosos para nós, não consegui convencê-los. Prevaleceu a grande insanidade desses homens que apareciam desesperados. Por todos os lugares por onde viajava, diz Joseph, encontrava a Judéia, o termo hebraico para a região que era chamada de Palestina, em ebulição. Líderes guerrilheiros como João de Escala e seus seguidores haviam se voltado à luta pela liberdade, em nome de Deus, na primavera de 67, os guerrilheiros de João tendo desbaratado e expulso os romanos de Escala, a cidade provinciana dos guerrilheiros, invadiram Jerusalém. Ali, chamando ao povo para que aderissem à revolta, atraíram dezenas de milhares, diz Joseph, e corromperam grande parte dos jovens e os incitaram à guerra. Outros, Joseph chama de mais idosos e sábios, opuseram-se com veemência à revolta. João e os revolucionários que chegavam do campo a Jerusalém agravaram o conflito, capturando o homem mais poderoso de toda a cidade, o líder judeu Antipas, tesoureiro da cidade, e 2 outros também ligados à dinastia real, acusando os 3 prisioneiros de terem se encontrado com o inimigo, enquanto tramavam a rendição de Jerusalém aos romanos. Os rebeldes determinaram que eles eram traidores
de nossa liberdade comum e lhes cortaram as gargantas. Diz Joseph que eles próprio serviu aos 30 anos como governador da Galiléia antes de aderir à guerra contra Roma. Por pressão de seus concidadãos, embora não explique por que violou seus próprios princípios, ainda que diga de fato que no início fingiu concordar com os rebeldes a fim de evitar despertar-lhes suspeitas. Descreve com detalhes as batalhas de que participou contra os romanos e conta que escapou por um triz do massacre à cidade de Roma, derrotado naquela ocasião. Tendo conseguido esconder-se e em seguida sobreviver a um pacto de suicídio com outros refugiados, foi capturado pelos romanos, levado a Vespasiano, o comandante romano. Joseph anunciou que Deus revelara que ele, Vespasiano, tornar-se-ia imperador de Roma, e sem se deixar impressionar, Vespasiano supôs que isso era um truque inventado por ele para salvar a própria vida. Tendo Nero sido assassinado, porém, e depois de 3 outros imperadores ascenderem ao poder e caírem em questão de meses, Vespasiano tornou-se de fato imperador. Um de seus primeiros atos foi ordenar que libertassem Joseph. Daí em diante, ele passou a viajar com a comitiva de Vespasiano na qualidade de intérprete e mediador. Voltou a Jerusalém com Tito, filho de Vespasiano, quando o jovem general substituiu o pai no comando da guerra, a fim de marchar contra a cidade santa. Por esse tempo, diz Joseph, a cidade estava dividida em 3 facções. O partido sacerdotal, que trabalhava pela paz, os revolucionários do campo, em uma luta contra ambos, e um segundo partido anti-romano liderado por moradores eminentes de Jerusalém, homens do mais alto poder que queriam manter seus privilégios contra os radicais do campo, antes mesmo da chegada dos exércitos romanos. Contra Joseph, essas 3 facções traiçoeiras lutaram entre si, enquanto o povo da cidade parecia um grande corpo retalhado. O próprio Joseph serviu ao comandante romano durante o sítio, ficou entre 2 fogos, era odiado com violência como traidor por muito de seu povo e suspeito de traição pelos romanos em todas as ocasiões em que experimentaram revés. Yeah.